e vamos conversar um pouco, fazer um breve diálogo sobre a situação de uma das formas mais perversas de violência contra as mulheres, que eu diria que é a forma pior, não é, de todas elas, que é o tráfico de pessoas, em especial o tráfico de mulheres. O que é esse tráfico de pessoas? O que é esse tráfico de mulheres? A princípio a gente pensa que possa ser alguma coisa da ficção, não é? Isso acontece nos filmes de Hollywood, isso acontece na novela Salve Jorge, mas não. Isso acontece cada vez mais próximo das nossas realidades. Acontece na Espanha, dentro, fora do Brasil, acontece aqui em Santo André, nas esquinas das nossas casas. E, para resumir, o tráfico de pessoas é uma forma perversa que nada mais é do que um grave comércio de vidas. E esse comércio de vidas, em que as pessoas estão vendendo gente em pleno século XXI, é cada vez mais assustador e toma uma dimensão muito terrível e, de acordo com os dados estatísticos, ele vai afetar e muito as mulheres. No entanto, a gente precisa entender um pouco qual é a dimensão dessa prática, entender que não é uma coisa isolada. Eu costumo dizer que existem formas originárias, primárias e terciárias de violência. E essa violência, que é tão grande, tão mega, ela vai começar inicialmente, né, dentro do lar. Eu diria que existem portas de acesso para o tráfico de pessoas, para o tráfico de mulheres. Aqui a gente vai fazer um recorte específico. Vamos direcionar a nossa lente para o tráfico de mulheres. E essa situação de violência, ela tem início dentro de casa. Todas as pessoas em situação de tráfico com as quais nós temos contato, elas relatam para nós que elas foram vítimas da violência doméstica. Ou seja, a situação de violência doméstica que elas vivenciavam em casa acabou tirando-as daquela situação, colocando-as, empurrando-as para uma situação de maior vulnerabilidade. Ou seja, as lésbicas, as travestis e trans, as mulheres que sofriam violência doméstica, os filhos e filhas dessas mulheres que sofriam violência em casa, diziam que a rua ou outra situação era muito melhor do que conviver cotidiana e diariamente com seus agressores, que eram pais, filhos, padrastos, esposos, companheiros ou companheiras também. Então, qualquer situação era melhor do que vivenciar aquela perversidade da violência dentro de casa. E quais foram as outras oportunidades que lhes restaram? As ruas, a drogadição e, de repente, uma pessoa vislumbrando a vulnerabilidade daquela ou daquele que saiu da sua casa em virtude de uma situação de violência, veio com uma proposta mirabolante, dizendo que a sua vida poderia mudar de maneira considerável, porque iria realizar todos os seus sonhos. E aí lhe oferecem uma proposta melhor de emprego, onde ela pode sonhar em ter um status de vida melhor do que aquela miserável e de violência em que ela vivia, prometendo que ela pode custear estudos, um plano de saúde, uma casa melhor para a sua família. E aí essa mulher vai, motivada ou por uma proposta lícita, aparentemente, que no percurso dessa trajetória se torna um cárcere privado, exploração sexual, exploração de seu trabalho, exploração de seu corpo, enfim, várias situações complicadas. E é justamente essa situação em que uma pessoa é induzida a erro através de uma promessa enganosa, em que lhe dizem, que lhe conquistam a confiança e dizem a ela que ela vai mudar de vida, e aí, nesse meio tempo, ela vê que ela fica numa situação pior do que ela estava anteriormente, em que ela vira uma mercadoria na mão dessas pessoas que com ela ganham vários bilhões de dólares, não é? Com esse mercado absurdo,
é que ela acaba se tornando uma coisa. Ou seja, retiram a dignidade daquela pessoa, daquele ser humano, para que ele ou ela se transforme numa coisa. Parece algo que a gente não consegue acreditar, não é verdade? Mas é verdade. Eu gostaria que não fosse. Eu gostaria que as histórias que eu ouvi, que nós acompanhamos para abrigar, para buscar soluções, elas só fizessem parte das pesquisas ou de outras histórias que eu leio, mas elas são extremamente reais. São vidas transformadas em objetos, em mercadorias humanas. E o mais terrível disso tudo é que essas vidas têm um preço, elas têm um valor, ou melhor, elas são reduzidas à condição de coisa e que lhes são colocadas um preço. Existem vidas que valem mais, não é? Vidas de mulheres trans e de travestis são consideradas subcategorias de pessoas. Ou seja, a mesma lógica absurda e cruel que a sociedade nos impõe aqui, impõe a essas travestis e trans quando entram nesse mercado de exploração. São mulheres que, por identidade de gênero, se reconhecem, se veem como mulheres, que são reduzidas a uma condição degradante. São mulheres que também, outras mulheres, as mulheres negras, que engrossam, que hoje são 86,97% das mulheres traficadas no Brasil, são mulheres jovens e negras. Por que de tudo isso? Ou por que nós nos deparamos com essas estatísticas, infelizmente, a postura de quem deveria se posicionar para adotar políticas públicas e mecanismos de mudança dessa situação ainda é de naturalizar esse acontecimento. Por que essas estatísticas elas são tão grandes e que as mulheres negras estão lá, no topo dessa estatística, sendo as maiores vítimas? A gente consegue constatar essa circunstância quando nós observamos os dados estatísticos produzidos pelos institutos, IPEA, não é? Pelo próprio IBGE, não é? Pelos retratos da desigualdade de gênero e raça produzido pela ONU Mulheres, pela SPM, Secretaria de Política para as Mulheres Federais, e pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, dando conta de que, como Silmara bem colocou, o racismo e o machismo são estruturantes na nossa sociedade. Ou seja, num país como o nosso, que vivenciou 350 anos de escravidão, em que negros e negras eram reduzidos à condição de objeto, e que apenas 125 anos, 127 anos depois, a abolição acabou com a escravidão, mas as sequelas estão presentes, é óbvio que as mulheres negras elas vão sofrer um duplo estigma por serem mulheres e negras. Então, de acordo com o senso comum, elas podem e devem ser duplamente coisificadas. Então, traficar mulheres negras é natural. Aí eu cheguei à constatação de entender o porquê que implementar políticas públicas para o tráfico de pessoas, em especial para as mulheres, é algo tão complicado. Não é? Porque a quem afeta? Ou seja, as pessoas afetadas são aquelas consideradas digamos assim, a escória, ou os de menor valor para a sociedade. Então não precisa, não é nada, continuem sendo coisas. Vejam, esse panorama que nós temos hoje em relação à grave situação da mulher na sociedade, em que as mulheres ainda recebem uma remuneração salarial no mercado de trabalho menor que os homens. E nessa pirâmide, as mulheres negras elas vão ser remuneradas 5 vezes menos que o homem branco que está lá no topo da pirâmide. Uma sociedade em que a gente tem agora um novo fenômeno das migrações afro-latino-caribenhas. Tem bastante haitianos, além dos angolanos, os de nacionalidade africanas aqui. Quer dizer, e ainda,
com essas assustadoras transformações sociais, em que a gente agora vai conviver com a terceirização no mercado de trabalho. E aí lá vem mais, digamos assim, vai engrossar o número de vítimas do trabalho escravo. Nossa, aí a gente se preocupa como as mulheres vão ficar mais vulneráveis nessa situação. E ainda outras situações mais sérias, como a Fátima, que aborda a redução da maioridade penal. Lamentável. Lamentável, e as consequências disso para esse mercado tão perverso do tráfico de pessoas, que por ano movimenta 32 bilhões de dólares. Olha como os números vão triplicar, não é? Só para a gente entender, o Brasil é responsável, na América Latina, por 15% das mulheres traficadas para o mundo. O Brasil, na América Latina. É muita mulher. Então vocês imaginem, considerando que as mulheres negras constituem a grande fatia desse mercado, até por conta da exoticidade da mulher brasileira, ela se torna mercadoria valiosíssima no mercado do tráfico de pessoas, do tráfico de mulheres externo, fora do Brasil. E considerando que nós temos aí um grande número de mulheres jovens e negras, vocês imaginem agora reduzindo a maioridade penal para 16 anos. Ou seja, todo mundo que é menor, não é? Vai passar a ser maior e, obviamente, as meninas estão muito mais suscetíveis, estão muito mais sujeitas a serem aliciadas, não é? Por essas quadrilhas, por essas pessoas que entendem que elas não são nada mais do que uma simples mercadoria, cujos corpos podem ser utilizados e reutilizados até que elas fiquem loucas, até que elas percam suas identidades, até que elas possam ser descartadas como lixo. Então é dessa realidade cruel e perversa que nós falamos. E é dessa realidade que nós precisamos nos apropriar, entender e discutir dentro dos nossos espaços de atuação. Tráfico de pessoas não é lenda urbana. Tráfico de pessoas é algo muito mais real do que a gente imagina, não é? É muito real. Esses dias, há um tempo atrás, nós tivemos notícia de um caso de tráfico de pessoas, não é? De aliciamento de meninas dentro de uma escola estadual, num bairro próximo aqui, São Mateus. Não é? Uma menina de 12 foi plantada por uma quadrilha, começou a aparecer com roupas de grife, ostentação total, né? E mostrava para as outras, até que uma de 16, olha, de 16 foi aliciada pela de 12. Essa menina de 12 levou essa de 16 que fugiu de casa e permaneceu desaparecida por 20 dias. E depois foi encontrada na porta do Hospital São Mateus, na sarjeta, como se fosse um objeto descartado, como se fosse um pedaço de carne, uns bicos de ambos os seios arrancados, totalmente queimada, com cigarros, ficou em coma até que a mãe conseguiu localizá-la. E o que ela disse depois que voltou, totalmente traumatizada? Que ela saiu dali com a colega, essa colega de 12 desapareceu e depois entraram outras pessoas que a levaram para Taubaté, na região do Vale do Paraíba, onde ela permaneceu por 15 dias, como se fosse um rodízio, sendo submetida a sevícias, a estupros constantes, em festas que aconteciam em chácaras daquela localidade. O simples fato de você transferir uma pessoa, mudar uma pessoa de uma localidade para outra, não é? Sem o consentimento dela, e a coisa se agrava quando é menor de idade, independente dela consentir ou não, ela é vítima, não é? Sendo maior ou menor, e quando ela é menor de idade, essa situação ela se agrava. Então vejam a situação em que nós estamos hoje. Então o tráfico de pessoas, a questão de gênero, a questão racial, a questão da diversidade, a questão LGBT, a questão geracional, a questão de gênero, ela deve perpassar essa discussão, não é? Porque é uma violência que acontece pequena em casa, ela passa pelo tráfico de pessoas, e outra coisa,
é muito fácil traficar mulher, porque ela pode ser tanto utilizada como vítima do tráfico de pessoas, como ela pode ser utilizada como mula para carregar drogas. Ou seja, o tráfico de pessoas e o tráfico de drogas são duas atividades extremamente rentáveis para o crime organizado, da qual se retira muito lucro. E a mulher que hoje ela está como vítima do tráfico de pessoas, para tentar melhorar ou diminuir a violência que ela sente, ela pode ser utilizada também como mula, para carregadora, para transportadora dessas drogas. E aí onde ela vai parar? Ela saiu do lar por conta da violência doméstica. Ela se envolveu no circuito de tráfico de pessoas, do tráfico de mulheres, onde ela sofreu uma série de diversas explorações e violências. E onde ela vai parar? No cárcere. Olha que situação absurda. E nós temos várias mulheres encarceradas, principalmente as mulheres de outra nacionalidade, as presas estrangeiras, que vêm de países africanos, não é? Ou de países aqui da América do Sul, que relatam essas experiências, que muitas vezes elas são utilizadas como, foram antes vítimas de tráfico de pessoas e são presas como mulas do tráfico. Olha que coisa absurda. E são presas e condenadas como traficantes, ou seja, de vítimas elas se transformam em culpadas, em algozes pela própria violência que sofreram. Então, é agora o momento estratégico para que a gente possa reviver e rediscutir essa situação, não é? Porque parece que depois da campanha da fraternidade, que foi ano passado, em 2014, que a Igreja Católica alavancou, parece que depois da novela não existe mais tráfico de pessoas no Brasil. Existe muito. E um dos maiores desafios que nós temos no nosso país é justamente termos dados estatísticos precisos a respeito da situação do tráfico interno. Para que vocês tenham uma ideia, a última estatística que nós temos, dando conta da situação interna do tráfico de pessoas aqui, é uma pesquisa de 2003, que se chama PESTRAF, não é? Que era uma pesquisa em que mapeava o tráfico de mulheres e meninas no Brasil. Só que nós estamos em 2015, ou seja, 12 anos se passaram e o cenário atual no Brasil do tráfico de pessoas também mudou. Nós temos aí o fenômeno da globalização, que aproximou os blocos econômicos, acirrou a questão do capitalismo e fez com que as pessoas fossem utilizadas na mesma lógica do capital como se fossem coisas. A gente tem aí o fenômeno das migrações, em especial o fenômeno da feminização das migrações. A grande maioria das mulheres, das pessoas que migram são mulheres, agora buscando uma vida melhor, não apenas para si, mas principalmente para as suas famílias. E é nessa condição de migração precária que elas se tornam vítimas, cada vez mais expostas a essa situação de tráfico, não é? Aqui em São Paulo nós temos uma situação muito, digamos assim, uma situação muito específica, que São Paulo ela importa, não é? Ela trafica mulheres da Bolívia, bolivianos e bolivianas, que atuam nas oficinas de costura, submetendo-se a jornadas degradantes, exaustivas, e a gente compra roupinha lá linda. Ah, eu comprei uma roupinha R$10. Mas você sabe qual é a origem? Quantas pessoas foram exploradas para você comprar aquela roupa? Que nem o valor de R$10 paga o tecido. Será que a gente está preocupado com isso? Ou será que a nossa prática de omissão ainda é aquela que a gente está reforçando essa prática? Então o empoderamento nosso, ele vem pelo conhecimento da situação, para entender que é um fenômeno que realmente ele existe e que ele é uma realidade. Pode acontecer conosco, com a sua filha, com a sua afilhada, com a sua neta, com a sua sobrinha, com a sua vizinha. Pode acontecer com você, não é? E as formas estão assim cada vez mais sofisticadas. Vão desde bate-papos na internet, ou no Facebook, em que homens se colocam como estrangeiros e as mulheres estão lá muitas vezes carentes, procurando uma companhia, querendo realizar o seu sonho afetivo, e aí eles começam a chamar. E aí na primeira vez ela sai daqui, ele vem para cá, mostra para ela um universo maravilhoso, dá tudo o que ela precisa e depois ela vai.
Né? E agora, nós tivemos notícia no seminário que nós participamos no Paraguai, que eles agora estão utilizando como alvos professoras, assistentes sociais, pedagogas, enfermeiras, porque eles dizem que vão se casar. Fazem esse mesmo percurso, vêm aqui, viajam, dias maravilhosos, depois elas vão para lá, se casam aqui e vão para lá. Só que quando vão para lá, elas descobrem que, na verdade, ela que deveria ser esposa, ela vira a empregada, que ela vai ser cuidadora dos idosos daquela casa e que a esposa dele está lá. Olha que coisa. E ela não pode vir porque lhe é retirado seu passaporte, todas as suas condições para vir. Né? Então, além dessas modalidades de tráfico em que a mulher é extremamente utilizada, não apenas na questão da exploração sexual, em que o tráfico está muito ligado à questão da prostituição, mas prostituição não é tráfico e tráfico não é prostituição, são coisas diferentes e a gente precisa diferenciar um pouco isso. Né? As coisas estão muito próximas, não é? As mulheres estão muito hoje, além da exploração sexual, que era uma realidade já 12 anos atrás, 15, as mulheres hoje são utilizadas na exploração laboral, no tráfico para fins de trabalho escravo. Ninguém atenta para a questão das meninas novas que são trazidas dos interiores aqui de São Paulo, dos interiores do Nordeste ou do Brasil, como se fossem afilhadas. Ela vem trazer, eu vou dar uma vida melhor para ela. Ela vem com 8, 10, 12 anos, e aí você traz uma menina dessa, para quê? Para cuidar de crianças da idade dela, para submetê-la a trabalhos domésticos exaustivos. E tudo isso em nome de uma boa ação. Não é? Então, é preciso que a gente entenda que o essencial é a dignidade da vida. Quando nós estamos falando em tráfico de pessoas, nós voltamos e devemos refletir sobre a questão da dignidade da vida. O quanto a vida humana ela é digna e precisa, mais do que nunca, ser valorizada em todas as suas dimensões, não é? E eu gostaria de terminar com uma frase de um filósofo, até para dizer que a gente veio só puxar a brasa para as mulheres, mas como a gente fala de gênero, existem homens e mulheres que são feministas, homens também que contribuem demais para a nossa luta, e até reforçando a questão de que homens e mulheres atuam na construção de uma sociedade de paz. Gostaria de compartilhar com vocês uma frase de um grande filósofo que entendem que as mulheres são as protagonistas do século XXI, são as promotoras do diálogo. Ele disse o seguinte, que um dia a revolução humana de uma única pessoa será capaz de impulsionar e de mudar os destinos de uma localidade, os destinos de um país e de um planeta. Muito obrigada.